Olá, meninas! Essa é a continuação da aula de flores a partir de 5 bolinhas. Agora, a gente vai fazer o preenchimento de todas as folhas em todas as flores. E a gente vai preencher de acordo com a proximidade de uma flor para outra, com o tamanho das flores, para daí a gente ver quantas folhas a gente vai colocando e qual o tamanho das folhas também. Se ficar muito próxima uma flor da outra, a gente vai escolher uma das flores para fazer as folhas. E a gente vai imaginar que a outra flor que não deu para a gente pôr as folhas, nós vamos imaginar que as folhas estão abaixo das folhas da flor que a gente escolheu por folhas, entende? Então, não se preocupem de cada espaço entre pétalas a gente ter uma obrigação de pôr folhas. A gente vai colocando as folhas, pintando as folhas de acordo com o nosso sentimento. Não é necessário você medir, não é necessário você raciocinar, apenas você vai sentindo em quais folhas você vai colocar, flores, desculpe, você vai colocar essas folhas e também em quais locais dessas flores você vai pintar as folhas. Os tamanhos também vai ser de acordo com o espaço que você tem entre uma flor e outra. Isso tudo dá para a gente fazer no sentimento, sem problema algum. E as folhas, como é que eu faço essas folhas com o pincel? Qual movimento eu utilizo? Eu começo sempre com a pontinha do pincel, deito as cerdas e depois finalizo com a ponta do pincel. Se o finalzinho da folha não ficar do jeito que eu achei interessante, eu dou mais algumas pinceladas de leve no finalzinho para poder ajeitar do jeito que eu quero. Se ficou tortinho e eu gostei dele tortinho, ele vai ficar desse jeito. Eu usei um tom de verde e esse verde ele vai mudando, vai ficando mais forte ou mais fraco a partir do tempo que eu vou gastando essa tinta no pincel. Quando eu percebo que o pincel tá um pouco seco e que tá com pouca tinta, eu molho novamente o pincel e depois eu carrego na tinta e volto a fazer as folhas até preencher todo esse espaço de todas as flores, mas sem a obrigatoriedade de, entre cada pétala, haver folhas, eu ter que colocar folhas. Nós vamos fazer esse processo no sentimento. E as folhinhas, elas podem sair mais curvas, elas podem sair mais retinhas, podem sair maiores, menores, assim como são nas plantas. Mesmo uma mesma planta, ela vai ter sempre folhas diferentes, folhas de tamanhos diferentes, folhas de tonalidades diferentes. Até mesmo a gente vê isso por conta de quem está mais próximo do nosso olhar, quem está mais no plano da frente, as folhas vão estar mais nítidas. As que estão mais atrás estarão com um tom mais fraquinho de verde. Mas não é necessário você se preocupar com isso, porque a proporção que a tinta vai sendo gasta no pincel, elas vão mudando a tonalidade do verde, vão ficando mais fortes ou mais claras. Mas é uma única cor que eu estou usando da tinta da Pentel em tubo. Eu não usei 2 tons de verde, usei um tom só de verde, só que a proporção que eu vou utilizando, a tinta que está no pincel, vai ficando mais clarinho, e aí eu tenho que carregar de novo quando eu percebo que está com pouquíssima tinta e que o pincel não está úmido o suficiente. Eu molho o pincel um pouquinho e carrego na tinta. E aí vou preenchendo até preencher todo esse papel.
ir repetindo. Começo pela ponta do pincel, deito a cerda e depois termino pela ponta do pincel. Antes de fazer cada folha, vocês observem aí que eu faço um tracinho, como se fosse o, o, o cabinho da folha, que prenderia essa folha a essa plantinha da flor. Eu faço esse cabinho somente para direcionar as folhas. E dele eu puxo cada folhinha. Às vezes, quando não tem espaço para fazer o cabinho, depois que eu fiz, por exemplo, 2 folhas, vou fazer uma terceira, aí eu faço já diretamente a folha. E outras vezes eu puxo a folha desse cabinho. Então é bem simples de fazer, é bem fácil. Tem a moldura aí feita com a fita crepe. E uma outra dica importante, para retirar essa fita crepe que já está há uma semana nesse papel, eu uso o secador de cabelo para poder amolecer a cola da fita crepe. Se você for retirar do jeito que ela está aí, vai sair rasgando o papel, porque ela está muito grudada. Então, usem o secador de cabelo para amolecer a cola da fita crepe. E aí você vai ver que ela levemente vai levantar um pouquinho e você vai puxando e usando o secador de cabelo o tempo todo, até sair a fita toda. Não é só esquentar um pouquinho e puxar a fita, não. A proporção que você vai aquecendo, você vai puxando a fita e aquecendo, puxando a fita até retirar ela toda, que aí ela não vai ferir o papel. E a moldurazinha branca no papel vai aparecer. Eu espero que vocês tentem fazer, não tem nenhuma dificuldade. Um beijo para vocês e boa sorte.